Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabela Gonçalves e estou vestindo uma blusa amarela e uma calça jeans. Eu não sei se na sua casa você está assistindo essa aula durante o dia ou durante a noite, mas a pergunta que eu deixo é a seguinte: por que será que ocorre o dia e a noite? Na verdade, como será que ocorre, né? Você tem alguma ideia aí? E as estações do ano? Como será que elas acontecem? Vem comigo que eu vou te explicar, porque a aula de hoje será sobre movimentos planetários e as estações do ano. Olhem essa animação no slide. Os planetas eles estão em constante movimento no sistema solar, por uma ação de uma força que faz com que os planetas girem ao seu redor. Essa força é conhecida como força gravitacional e é essa força que o Sol exerce sobre os planetas. As órbitas de todos os planetas são sempre elípticas, tendo sempre um ponto mais afastado, como vocês observam nessa imagem, ou seja, afélio, e um ponto mais próximo, periélio. Ou seja, a gente tem aqui na imagem o mais próximo do Sol, o periélio, e o mais afastado, o afélio. Bom, então vocês entenderam que os planetas eles giram ao redor do Sol por uma força gravitacional e tem também uma órbita no formato elíptica. E em relação aos movimentos, olhem aí, são conhecidos dois movimentos, um movimento de rotação e um movimento de translação. O movimento de rotação vai ser o movimento em que a Terra gira, não só a Terra, mas os planetas giram ao redor do seu próprio eixo. Existe um eixo imaginário, esse eixo ele não vai ser vertical, ele vai ser levemente inclinado, e aí os planetas eles vão fazer esse movimento de rotação. Essa rotação, ela vai estar, na verdade, no planeta Terra, ela vai durar 24 horas aproximadamente. Essas 24 horas a gente vai observar o quê? Que vai ter um lado sempre iluminado ao Sol, do qual chamaremos de dia, e um lado não iluminado pelo Sol, que chamaremos de noite. Então a gente tem aí o fenômeno do dia e da noite pelo movimento de rotação. Vocês já entenderam o que é o movimento de rotação? Que vai ser o movimento dos planetas em torno do seu próprio eixo. Mas para onde que é esse movimento, né? Especificamente aqui no planeta Terra, e na maioria dos planetas, eles vão girar no sentido anti-horário. Então peguem aí a mão esquerda, aqui eu tenho meu eixo imaginário e o planeta ele vai fazer esse movimento. Sempre do lado esquerdo para o lado direito, ou do lado oeste para o lado leste, ok? Mas espera aí. A gente já sabe que esse fenômeno de rotação é quem vai fazer o fenômeno do dia e da noite. Olhem aqui. Então, eu tenho aqui um exemplar aqui no Brasil, vocês conseguem observar nessa imagem em amarelo, nós estamos dando como referência. Lembrem-se, esse movimento que a Terra vai fazer sempre da esquerda para a direita, ele vai levar para completar esta volta, quanto tempo? 24 horas. Significa que de um lado do planeta, enquanto for iluminado e for dia, o outro lado estará escuro e será noite. Agora, o movimento aparente do Sol, o que é o movimento aparente do Sol? O nascer do Sol, o Sol a pino e o pôr do Sol, a gente já vai ter uma outra forma, né? Ah, professora, eu sei que o Sol nasce do leste para o oeste. Isso mesmo. Eu tenho aqui, então, o movimento de rotação saindo do meu lado esquerdo para o meu lado direito e o movimento aparente do Sol será qual? Ele vai nascer do lado direito, ou seja, do lado leste, para o lado oeste quando o planeta for fazer o seu movimento de rotação. Então aí na animação, como vocês estão percebendo, temos aí o movimento aparente do Sol. A gente sempre vai falar aparente, né? Porque na verdade nós que estamos nos movendo, né? Na verdade o planeta junto nesse movimento de rotação. Bom, agora eu te pergunto, como será, eu já falei para vocês que todos os planetas realizam esse movimento. Como é que será a velocidade de rotação dos outros planetas? Vocês têm ideia? Eu trouxe para vocês. Vamos olhar? Olha aí a rotação dos planetas do Sistema Solar. A gente vai ter algumas curiosidades. Por exemplo,
Vênus, ele vai girar no sentido horário, ele vai girar no sentido diferente dos outros planetas. Em compensação, Urano, gente, olha a imagem, ele vai girar horizontalmente. Muito curioso, não é mesmo? Temos também o tempo de rotação dos planetas. A gente percebe que o movimento de rotação da Terra é bem semelhante ao de Marte. Agora, olha Vênus. Vênus leva nada mais do que 243 dias para dar uma volta em torno do seu próprio eixo. É muito tempo. Já a compensação, Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar, leva apenas 9 horas ou quase 10 horas. O próximo movimento vai ser um movimento de translação. Vai ser o movimento que os planetas realizam ao redor do Sol. Nessa imagem, nós percebemos o quê? A órbita dos planetas. Eu já falei que essa órbita ela está associada à força gravitacional que o Sol exerce sobre os planetas. E a gente tem aí, por exemplo, o Plutão. Vocês conseguem perceber nessa animação, um planeta anão? Quanto mais distante do Sol, maior vai ser a órbita desse planeta. Se maior vai ser a sua órbita, mais tempo ele vai levar para completar essa volta. Bom, em relação à translação, ele vai corresponder ao ano do nosso calendário, ou seja, o planeta Terra ele vai levar para dar essa volta completa ao redor do Sol aproximadamente 365 dias, ok? Agora, olha o movimento de translação dos outros planetas. A gente já sabe que o planeta Terra leva aproximadamente 365 dias, que corresponde a um ano. Os demais planetas vão ser variados de acordo com a sua distância do Sol. Então, a gente tem aí Netuno como 165 anos para fazer uma volta completa ao Sol. É muito tempo. Já Mercúrio ele vai fazer essa volta em apenas 88 dias. E olha que curiosidade, Vênus dará a volta ao redor do Sol mais rápido do que em torno do seu próprio eixo. Lembra que eu mostrei para vocês que o tempo de rotação de Vênus leva 245 dias? Para dar a volta ao Sol, ele leva 225. Bom, como eu falei para vocês, o movimento de translação da Terra dura aproximadamente 365 dias, mais 6 horas. Então, a gente tem mais 6 horas aí nesse movimento. Poxa, mas e aí? O que vai acontecer? Quando a gente tem essas 6 horas, o que os cientistas eles resolveram, o que todo mundo resolveu? A gente vai acrescentar um dia a mais em um ano do calendário quando completar o quê? 24 horas, o equivalente a um dia. Então, 6 vezes 4, 24. Então, a gente tem aí o famoso ano bissexto. O ano bissexto é muito interessante porque vai ser para corrigir esse movimento de translação da Terra. Olhem aí o slide. A gente tem aí a translação e essas 6 horas vezes 4 vai dar 24. Esse dia acrescido no nosso calendário vai estar justamente no dia 29 de fevereiro. Ou seja, se você aí de casa faz aniversário nessa data, você só comemora de 4 em 4 anos? Espero que não, né? Vamos continuar a nossa aula. Olhem aí. Mas e as estações do ano nessa história? O que será que as estações do ano têm a ver com esses movimentos da Terra? Você aí de casa tem alguma ideia? Vamos olhar. Bom, isso tem a ver com a inclinação do eixo de rotação. Olhem para cá para o globo. A gente consegue perceber aqui, nesse modelo, né, do nosso globo terrestre, essa inclinação. A gente vai ter aproximadamente aí 23 graus, né? Então, a gente vai ter um eixo vertical e esse eixo vertical, o planeta ele vai dar uma leve inclinada e fazer o seu eixo de rotação, tá bom? Então, vamos continuar a olhar a nossa imagem. Então, essa inclinação do eixo de rotação, ela vai ter uma consequência. Qual será a consequência desse eixo inclinado, né? Desse eixo da Terra de rotação inclinado? Os hemisférios, né? Tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul, eles serão iluminados de formas diferentes ao longo do ano, ou seja, ao longo do movimento de translação. Fato que vai estar ligado diretamente às estações do ano, tá bom? Então, esse movimento de translação, juntamente com a inclinação do eixo de rotação, ele vai conferir uma iluminação diferente nos dois hemisférios e a gente vai ter as estações do ano. Então, a gente tem aí uma imagem animada. Olhem aí, uma situação de verão, o hemisfério sul está mais iluminado que o hemisfério norte. A gente vai ter agora uma situação de que a gente vai chamar de equinócio, porque ambas
ambos os hemisférios estarão iluminados da mesma forma. No nosso hemisfério sul, nós teremos o outono, tá bom? Então, a gente vai continuar esse movimento de translação e a gente está vendo que essa inclinação está conferindo ao hemisfério norte o quê? Mais luminosidade. Logo, será o nosso inverno aqui no hemisfério sul e lá no hemisfério norte, o verão, consequentemente. E mais uma vez, quando ela terminar essa volta, eu vou ter uma situação de igual luminosidade nos dois hemisférios, conferindo aí a primavera, ok? Então, a gente tem a situação que a gente vai conhecer como equinócios e solstícios. O que seriam isso? Nada mais é do que o início das estações do ano. Então, a gente tem aí, no caso, quando o planeta começar a fazer esse movimento de translação, para a gente pegar o exemplo que ele está passando na tela. A primavera, por exemplo, a gente vai ter sempre o dia 23 a 21 de dezembro. A gente vai chamar de equinócio a primavera e o outono, porque são as estações em que a luminosidade ela vai estar igual, por isso equinócio, né? Por isso esse equi de igualdade, essa luminosidade nos dois hemisférios. Já em uma situação de verão ou inverno, eu vou ter uma diferença de luminosidade nos hemisférios. Quando eu tenho mais luminosidade no hemisfério sul, eu vou estar no verão do hemisfério sul. E aí eu vou ter o solstício de verão, que marca o início da estação de verão, no caso 22 de dezembro, e vai até 20 de março, tá bom? Consequentemente, no inverno. Então, vocês entenderam que quando é inverno, aqui será verão no hemisfério norte. Quando for outono, será primavera. Justamente por conta dessa inclinação do eixo terrestre associado ao movimento de translação, ok? Agora é a hora do desafio. Eu quero que vocês olhem para essa imagem, é um recorte, e eu vou dar 5 segundos para vocês pensarem em qual estação ela está associada. 5 segundos valendo. E aí, o que vocês responderam? Eu espero que vocês tenham acertado. Por quê? Vocês percebem na imagem que a maior intensidade luminosa, ela está onde? No hemisfério sul. Então, a estação do ano aqui no hemisfério sul é o verão. Bom, eu espero que vocês tenham entendido os movimentos planetários e a associação com as estações do ano. A aula vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!